construíram umas folhas de figueira para usar como tangas. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele, no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? O homem respondeu: eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim, e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Aí Deus perguntou: quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu o proibi de comer? O homem disse: a mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que você fez isso? A mulher respondeu: a cobra me enganou e eu comi. 14. Cabeçalho o castigo. E então o Senhor Deus disse: a cobra, por causa do que você fez, serás castigada. Entre todos os animais só você receberá esta maldição. De hoje em diante você vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também será inimigas as suas descendências e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça e você ficará o calcanhar da descendência dela. Para a mulher, Deus disse: vou aumentar o seu sofrimento na gravidez e com muita dor você dará à luz filhos. Apesar disso, você terá desejo de estar com o seu marido e ele a dominará. E para Adão, Deus disse o seguinte: você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu o proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar durante a vida inteira a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Ela lhe dará mato e espinhos, e você terá de comer ervas do campo. Terá de trabalhar no pesado e suave para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até que fez volte para a terra, pois dela você foi formado, você foi feito de terra e vai virar terra outra vez. 20. O homem pôs na sua mulher o nome de Eva, por ser ela a mãe de todos os seres humanos. 21. Último. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e a sua mulher se vestirem. Adão e Eva são expulsos do jardim da passagem. Então o Senhor Deus disse o seguinte: agora o homem se tornou como um de nós, pois conhece o bem e o mal. Ele não deve comer a fruta da árvore da vida e viver para sempre. Por isso, o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden e fez com que ele cultivasse a terra da qual havia sido formado. Deus expulsou o homem e no lado leste do jardim pôs os querubins e uma espada de fogo que dava voltas em todas as direções. Deus fez isto para que ninguém chegasse perto da árvore da vida. Aleluia. Amém. Aqui ouvimos o historial do primeiro pecado que foi cometido pelos primeiros homens. Como estava falando ya kuponya
dele. kudachitika kuzondera ege. Então, esses homens que estamos a ouvir aqui, Wamuna umweya wamudikapa hapa, foram enganados pela serpente, umweya wadashiriswa ukaponya na nyoka. comeram da fruta do conhecimento do bem e do mal. Hiyo wadaja chisabo cha Então, a partir daí, eles cometeram transgressão. kushogera mumwego, hiyo wadaendeleza kushira E vitu como punição desta desobediência, ngati mbairo wa kuponya mumwego, eles foram expulsos do jardim de Éden. hiyo wadabudisiwa muzundira ege. Foram expulsos por quê? Hiyo wadabudisiwa tamberani. Conhecendo o comportamento deles, Kutiwa kakalido kawa musoro, porque eles eram desobedientes, tambera hiyo wakali wanu wa kusambera temia Deus que eles pudessem chegar na árvore da vida. wakagoba Mungu ulio wapanise E kupiga mesmo tendo cometido erro, na kuponya mumwego, eles viveriam para toda a eternidade. hiyo wangadatararama kwenda na kwenda. Então, como forma de impedir isso, Ni kalido la eles foram postos fora do jardim de Éden. hiyo wadabudisiwa kwa kukali na sunde la Eden. E ali, Na tenepo eles foram se estabelecer. hiyo wanaenda katika Deus fez roupa feita de pele de animais ndipo Mungu anatabasa e tukubara atribuiu-lhes tarefas. ndipo anawabasa E a partir daquele dia, kushogera siku mwili não havia alimento grátis. wakaribisha Eles deviam trabalhar forçadamente wakufunikana kusenza mamhamvu para que eles possam ter alimento. kuti wapanise kuja. E a serpente Ndipo nyoka foi dada o castigo idapasiwa de ela poder caminhando, arrastando-se mesmo com a sua própria barriga. kuti iyo imbapanise kutenda moyo wense, E foi posta uma inimizade entre os humanos e a serpente. ndipo kudapasiwa kuengana kuna nyoka na wamuda. Desde aquele dia até hoje, Kushogera siku mwili atokupigana na se leo o homem encontra uma serpente, mamuna angaona nyoka ele não a deixa vir. iye ambaye sialini kulalama Mata e tira-lhe a cabeça. iye ambapa ndi kwamba bana E so quando a cobra vê um humano, ndipo nyoka ingaona muntu ele também morde. nyoka imba kuna kuruma imba ruma Ela morde. iye imba ruma. Aleluia. Então essa inimizade foi semeada a partir do primeiro dia. Ndipo kusakubzerana mumwegu kudayikidwa kushogera mzigo mwili. Então, aqui eu estava a falar sobre o pecado original, ou o primeiro pecado. Kumwega ndikaronga chambera cha kuponya Mas a partir daquele dia, kushogera mzigo mwili foram surgindo pecados sucessivos. kudadzabwera kuponya kunangu Esses dois, vitu mwezi eles chegaram a ter filhos. waiyo umweya wadadzafika Um dos exemplos, maior pecado, exemplo za aconteceu entre irmãos. zibashirika chambera habari Adão e Eva, Adamu na Eva eles tiveram filhos. ndio wanazaa na wana washimuna na washidani. Mas havia dois ali que são mais conhecidos: Mashibakana wanao waiyo o magozi Abel e Caim. au yakale Abeli na Kaini. Abel era boa pessoa, Abeli akarimu mwabino mas o Caim Kaini era uma pessoa perversa. akarimu wa kusaya ukarabino Um dia, msimu wote estando eles no campo, ndio wakarimu munda o Caim Kaini pegou no seu irmão Abel adapata marashi Abeli e o matou. ndipo adamupa Isso por causa de quê? tumati tambarani Por causa de ódio. chambera kuchizondi Ódio também é um pecado. kuzonda kuponya Ódio. Eu não é um pecado. É pecado. Então, por causa do ódio, itambera kuzonda porque Abel itambera Abel tinha boas obras diante de Deus. akana mabasa ya Mas por causa das obras tambera mabasa más do Caim, ya kuiba ya Kaini então, quando eles entregaram a oferenda, tomeyo adapereka kuna Mungu Deus recebeu de bom grado iye Mungu atatambira a oferenda de Abel. tomwe Abeli akanapereka kwa Isso motivou a ira do Caim, tomwe titira kulipiza a ponto de ele
tirar a vida do seu próprio irmão. Ukalipa pakaini ndipo iye adadzapha mbala. Então, aí estava consumado o primeiro homicídio. Ndipo pomwepo panaoneka Esse é um exemplo de pecado. yomwe Porque Deus disse, Mulungu adati não matarás. kuti ndipo Mas o Caim ndipo Kaini matou o irmão. adapha mbale wake. Também é um dos pecados. Pomwepo yomwe ndi pekadombo. Aleluia. Amen. Aqui, nesse historial, Pa domedarati estamos a ouvir a primeira transgressão que os homens cometeram na vida. tikuona zili zokuyamba kupha kuponya Vamos a ver o primeiro homicídio que foi consumado entre irmãos. kupha kwakuyamba ayayiluphana kwakuyamba O que kumudashira significa que a guerra já estava posta. ndipo tikulonga kuti Pai, filho, irmão, e afinal de contas, somos todos filhos de um único pai. ife nense ndife wana wa pai Mas mmoja. nós fomos desenvolvendo o outro Mas ife tidadzabwerera na kuwengana a ponto de até pensarmos em eliminar a vida toda. ate kufikira pakukumbukira Odiarmos nosso irmão. kuwenga mwana Odiarmos nosso próprio pai. kuzonda baba Odiarmos nosso próprio filho. kuzonda mwana Mas, ndipo na ngoma. então, aqui eu vou também trazer alguns tipos de pecados. pomwepa nibweresambo pecado zinango. Nós sabemos que existem vários tipos de pecados. Ife tikudziwa kuti pana pecado zhinji Entre eles tem os pecados mortais, ndipo pomwepo pana pecado za kufa temos os pecados mortais, na pecado za kufa. temos os outros pecados que até podem ser pecados ocultos. Na pecadombo zinango zomwe zingabisike. Eu vou dar aqui exemplo de 7. Ine nipereka example ya pecado 7 pecados. pecado Estes que estou a colocar aqui são os pecados capitais. zomwe zi pecado zomwe zingachitika O kulepo. primeiro é o orgulho ou arrogância. Pecado ya kuyambai chakutikisa kwelikweli Kujikuza, não é? kusa Orgulho. Alguém se orgulhar, achar que eu sou mais do que o outro, não é? Então, temos aqui o orgulho ou arrogância. tina pecado nomweba ya kutukuza Como que esse pecado se comporta? kuti pecado yomwe imba moda kuona. Podemos dizer que é o mais grave e primordial dos 7 pecados. tingalonga kuti ni pecado grave kwelikweli pa zomwe zisauaga. Ele considera que Deus nasce todos os outros pecados. Yomwe imbali pecado kushokera pa pecado yomwe zingadzabwera pecadombo zinango. Eu estou a dizer que a partir do orgulho ou da arrogância, kushokera pa kutukuza nós podemos cometer todos os outros pecados que ife vêm. tingadzashinde zense pecado zinangozi. Como que ele se manifesta? Kuti pecado yomwe imbayichitika tani Como que o orgulho ou a arrogância se manifesta? kuti kutukuza kumbabwera tani. Alguém pode dizer? Kana munthu angalewe kutukuza Como que se kumbabwera tani. manifesta o orgulho ou a arrogância? Munthu angalewe kuti kutukuza kumbabwera tani ou kumbabwera tani. O orgulho e a arrogância manifesta-se quando a pessoa se acha mais importante mais que as outras pessoas. E aí onde a pessoa começa a se orgulhar e começa a se pôr como arrogante, como melhor, porque ele se coloca como melhor mais que outras pessoas. É isso mesmo, meu pai Sacamela. Esse pecado de orgulho Pecado ya kutukuza é o pecado de Lúcifer. ndi pecado ya Lucifer. Porque Lúcifer Lucifer começou a se sentir mais capaz adatanga a ponto de pensar em destituir o próprio Criador. iye adatanga Ele se sentiu mais valente iye e mais poderoso
pecado de orgulho ou arrogância pecado ya kutukuza. nas pessoas. Kuna watu É filho que acha-se mais importante do que os pais. mwana ndiko ambadzatukuza É um funcionário que pode se achar mais superior do que até aquelas pessoas que estão com ele. muntu wabasa likulu ambadzalile ndine kupita watu. Esquece aquela pessoa que te nomeou. Iye Ele já se sente que está acima disso. mapando. Estamos aqui entre crentes. Ife tilipano ni ngati sewa. Há quem pode se pensar, eu sou mais do que todos os outros. Pane wanu wangati kuti ine. Mas na verdade, mashariki nós isu somos todos iguais. ndite wakutukuza. Podemos ter estratos sociais diferentes, Singakale na kakalilo. podemos ter posses diferentes, Singakale na mpando. podemos ter até bens aqui na terra, Ate singakale na mas nós não deixamos de ser criaturas de Deus. mas ife nisiamini kukhala O mais importante é que todos nós fôssemos humildes, chakuti ife tikhale wakutukuza. amando-nos uns aos outros. Ife tifunane kodzi na wanu. Aleluia. Não sei se consegui fazer entender como que se manifesta o orgulho. Mutwalini kuti ndachitisa kuti mupesese kuti kutukuza kupambana dada. Mundu nyakutukuza mafamba hata timanga ntuku ningakamele. Pessoa Ili pano ndine pano ili pano. pessoa orgulhosa. Até kufika mwingereza Mungu wati igreja ino njama. Até chegar na igreja diz que a igreja é linda. Eneo ni batonga Mungu. Palile muno andikuliambo Mungu. Ninguém mais Peseleba teku kupesele ile bano. todos devem escutar a mim. Mas mukati macheche muno. Mas dentro da igreja Mulibe mwenegashiro. Aleluia. tem todo. Mulibe mwenegashiro. Muna makabusha basi. Somente tem ovelhas. Muna makabusha basi. Só tem Pastores. sim. Wanakukongoza vifuo. Os que cuidam as suas ovelhas. Aleluia. Ou as ovelhas de Deus. Mutu ameikoa kusokolo kuno. A pessoa que é colocada Dá-lhe uma testemunha. aqui na igreja, Na we chefe. na, Na we mwenegashiro. não é chefe, não é Ndi dono. mutu bosi. É uma Omwe pessoa, asangidwa kuti atsokolere. é uma pessoa escolhida para que possa dirigir os outros. Mas não é kuti penango ndi mkulu kuposa wangapi. Mas não quer dizer que ele se Ndilelawalimu kuti kukhala kusokolo kuno. Kula kuti anapita kudziwa. Ou anatendeka kwenekwenye kuposa wale. não quer dizer que sentar aqui em frente ele é mais santo do que o outro. Aleluia. Aqui na igreja somos todos iguais. Não há servos e não há escravos. Somos todos filhos de Deus. Amém? E o segundo pecado capital Ricardo é filho é a raiva e a fúria. de Bucariba. Amém? Como que a raiva se comporta? Bucariba, Alguém pode dizer como que a raiva ou fúria se comporta? Kodi Bucariba nchani mumfanga tuzi kuti Bucariba nchani vai ficar por E como que a fúria ou a raiva chega a ser pecado? Bucariba kumbadzabwera kushikhala pecado uma maneira yabona. Alguém pode me explicar? Pane mumfanga tuzi. Ukalipa ndio ukakuleta wewe. Ngumba kaita kitu kama nada wewe. Ndio ndio sisi por kama palida. Ngumba kaita uroi. Aba wakala wala ndio nakashia ni kama ngereva. Alipofika ndio alipenda kuendelea. Agora kala shikari kwa hili van tukiingia mstahili mtangu basta bidio ndio hivyo ya kusikia mandashi. Ndio bora kwa Mungu. Amém. Da terceira vez? Conseguimos perceber? O pai estava dizendo assim, que a raiva Baba kana ou Bucariba, a fúria, Bucariba, ela faz com que a pessoa fique descontrolada. kubastiza A ponto de fazer, pode ficar lá, a ponto de cometer deslize, a ponto de cometer até se calhar atrocidade. kufika mtu Porque quando a pessoa está com raiva, ou quando a pessoa está furiosa, ela não mede as consequências. Mas quando ela está furiosa, ela está seca. Ela só desperta depois de cometer algum mal. Então, a raiva, ela nos conduz à transgressão. Amém? Ela nos conduz a cometermos atividades violentas. Começamos a agir com violência.
quem ama não chega a esse extremo. Amém? Chabwino tingalakhala A raiva é um dos pecados capitais, porque ela nos leva a cometer atrocidade. Ela nos leva a desviarmos dos mandamentos da lei de Deus. kugariba kukalikuliza kabitema na Mulungu. Agindo por raiva, Kwenda na kugariba nós podemos matar, ife tingapi nós podemos agredir, ife tinga podemos fazer outra coisa. ife tingere chintu chinango Porque no chokusaulia momento de raiva, kangera ba kugariba nós fazemos de tudo ife timbaila byense e agimos de forma cega. ndipo timbalalama ningati chimafoko. Aleluia. E vamos ao terceiro pecado capital. Na pegado inango ya shirago É a avareza. Avareza. Está me perguntando agora. Avareza. Quem aparece no dialeto diz o quê? O nhangala, não é isso? Aquele que não quer abrir sua mão para dar. ule umeana kunyangala O nhangala é pecado, não é? aparece é pecado. Mas como que a avareza chega a ser um pecado? Ni kunyangala kumesabira kushikala pecado kwa maneira ya bom. Não vai ter explicar. Sim. Como que a avareza chega a se tornar pecado? Kunyangala kumesabira nani kushikala pecado. Alguém quer explicar? Nada? O nhangala. Por que muda a nhangala? A nhangala está esperando. Porque a pessoa é aparente. E a pessoa vindo na mandagem, a batambira ali. Quando é já de outra coisa, forma a pessoa recebe ou não Atambira ali. recebe ou não recebe? Atambira, né? Recebe. Mas kusatipo, kambio ndogo, kambio kwetu. Ambachidangu, Ele já também, ambachida nini ne? ele não faz. Por quê? Takuiye anatima ukulu. Ele Tia kuna kuokota vitu para iye basi. Desde para iye, tudo para ele, não é isso? Amém. E não quer estender a mão para o outro. E a franini kutasika janja para namo. Então, isto é ou não é pecado? Pecado é, né? Sente insaciável de ter coisa, mas não quer estender a mão para poder dar ao. Nyota ya kuda jense mas alibe nyota ya kutatizo namo. No mandamento da lei de Deus, aparece que nós temos que partilhar aquilo que nós temos para aqueles que não têm. Kubasambo wale umwalimu jumite jinato. Apareça, eu não é pecado. Se eu não quero dar, mas se eu quero receber, Mashina ni kuna kunambia. é possível toda coisa fluir no único sentido. Chitika kutipambe na Você tem coisa até que não usa. unashinshwa mwenyewe basenze salini. Tem bens que podiam servir para outras pessoas. Bana twindi jomi. Você acumula aí no fim, joga no lixo. Ate umbatire kujeru shitsa sai kuri. Isso é ou não é pecado? Uma coisa que ia servir para os outros, Shinshwa mshingara senza para mas mais. você só quer acumular. Ashiwe sio kuna kuunganiza. Então, essa sede de só ter bens para si Nyota ya e não querer partilhar com os necessitados kuna kulega kukasira kuna wenango é um pecado. pecado. Aleluia. Há quem conseguiu perceber como que a avareza chega a ser um pecado? Kana Mungu umeakesesa kunyangala kubatakara pecado. Quem é avarento tem medo de abrir a mão. Eu lembro, o pastor deu aqui um ensinamento num dia. Dizia que há um homem que caiu na cova, Wakana mamuna ada mulini. porque ele era avarento. Tambaraia E ele não conseguia nem sequer um pouco estender a mão para dar. Então as pessoas que vinham em seu socorro diziam, dê-me a tua mão. Era para quê? Para conseguir que a
njalanga. ele estendeu a mão Ndipo yeye para adali. poder receber. Kuja anambia. Porque ele está acostumado a ter os bens para ele. Sababu yeye anachera kutambira kitu sobra yeye. Aleluia. Então, a avareza é um pecado. Kunyangala ni pecado. Amém? Vamos para o quarto pecado capital. Tendeni kuna pecado ya shinai. A inveja. Kusonda. A inveja Kusonda. é ou não é pecado? Pecado ya ene. Inveja, vai mais rápido. É ou não é pecado? Vai mashapa. Kusonda ni pecado. Como que se manifesta? Kodi kumbashi. Por que chega a ser pecado? Kodi kusonda kumbatabera ndani kushikala pecado. Eu entendo que o pecado, a inveja, chega a ser pecado a partir do momento em que a pessoa odeia o irmão por um certo bem que a pessoa tem, né? Odiar um irmão simplesmente porque abençoado. Wale wakati kusonda kugatabera kushikala pecado. Kuligiza wa kusonda mtu inango tambera tumiwa nato. Sem que essa pessoa tenha feito um erro, alguma coisa de errado para outra pessoa. Mtu huyo alibe kushida chini cha kuponya unaonango mashiri ambasonda. Praticamente os invejosos são assim. Mas quando ambasonda wamashida tena. Conseguimos perceber? Hivi nafanyika kusesa. Inveja é irmão de ganância. Kusonda de O indivíduo ganancioso é invejoso. mtu nyakuda zinse ni mtu nyakuzonda. O ganancioso diz assim: Mtu nyakuda zinse para o que yeye. é baicana e que tem aqui? Aquilo que ela tem nem está bonito para ele. Aquilo que ela tem devia ser para mim. Aquele irmão Davi tem carro, mas aquele carro não merecia estar com ele. Aquele carro devia estar comigo. Até com coisas mesquinhas. Por que aquele é que foi distinguido? Por que aquele é que foi destacado? Por que aquele é que tem aquelas coisas? Por que esse que é pastor devia ser ele? Isto vai contra aquilo que nós chamamos de amor ao próximo. É contra aquilo que nós chamamos amor ao porque quem ama ao seu próximo não tem inveja, não se entristece por ver o outro a enriquecer, não se entristece por ver o outro a ter boas coisas. Antes, pelo contrário, ele se alegra. Venha, irmão. Temos mais um instrumento para nos ajudar. Temos mais um instrumento para facilitar o trabalho aqui. Assim que você foi promovido, já mais uma bênção na família. Aleluia. E por causa do meu tempo, deixa eu correr. Luxúria. A luxúria é ou não é pecado? Luxúria. Mamá vai seguir dizer a pronto. Luxúria é ou não é pecado? Luxúria. Todo mundo gosta de viver no luxo. Viver bem. Mtu wenzi amafuna kukhala bwino bwino. Todo mundo gosta de viver no luxo. Wenzi mungu amafuna kukhala bwino. Viver bem, não podemos dizer que queremos imitar ou cobiçar a vivência do outro. Kukhala kwa bwino kulingana lini
Kufanisa na Simba Zama. Aí, se eu viver desse jeito, não cobiçar, viver do meu esforço, eu acho que não é pecado. Não é pecado. Mas se for a viver com aquela ganância, porque plano de xixi, tem casa, tem carro, tem aquilo, aquela viver de cobiça, eu acho que é pecado. Mas kurarama kwa kutilizao oya kurudia A luxúria, assim, em termos bíblicos, é entendida como desejo excessivo ou prazer excessivo do sexo, prazer excessivo. Alguém que tem prazer pelo próprio prazer. Aquela que deseja ter e ter mais. Não tem limite, não se controla. Amém? É daí que nós chegamos a ver a pessoa até a cometer estupro. Porque ela quer e quer aquilo que ele tem prazer para poder ter. Amém? Então, é o pecado. Amém? E a gula. Gula também pode dizer, ganância, nós. Ganância é ou não é pecado? É pecado. Porque o indivíduo ganancioso quer ter tudo para ele. Amém? Não importa como que ele vai conseguir. Nem que seja necessário matar para ter aquela coisa, ele mata. Então, é ou não é pecado? É pecado. Podemos continuar. A gula é que faz com que as pessoas cheguem a se embriagar. Porque é desejo excessivo pela bebida. É ganância. Hoje é meu dia, hoje tem que ficar grosso até todo dia. Até não conseguir parar. É gula, não é? Isso é gula. Não porque é outra coisa, não. Ela simplesmente se embriaga porque ele quer. Amém? E vou terminar aqui com um pecado que as pessoas acham que não é pecado. A preguiça. A preguiça. É ou não é pecado? Quando Adão e Eva foram tirados do jardim de Éden, foram orientados que para manter a sua vida a partir de hoje, adiante, você comerá do seu direito de manter a vida. Esse direito de manter a vida implica você trabalhar. Amém? Amém, igreja? Amém. Então, a preguiça é um pecado. No livro de Provérbios, né, irmão Davi? Até quando dormirás, ô preguiçoso? Ali, em Jonas, falam de cima, nós. Figurarini. Então, a preguiça, irmão, o rofo é pecado. Porque você vai se deixar levar para esperar que os outros lhe dão para você comer. Isso é ser parasita. Preguiçoso é parasita, não é? Se ele não trabalha, como que ele vai viver? Tem que só esperar receber. Andava de alface, andava a conhoque e o ude. Andava a conhoque e o ude. É assim. Então preguiça também é pecado. Amém? Amém. Eu fui dado 15 minutos, mas vou pedir mais uns 10. Amém? Amém. Sabe por quê? Eu queria falar aqui de um outro tema, mas ainda dentro do pecado. Aqui no programa vem o retorno ao pecado. Amém? Amém. Em relação ao pecado, os que estavam registrados, falamos de Gênesis, né? Pode registrar o Deuteronômio, cada do tempo. Eu queria tentar explicar aqui cada tipo de pecado. Deuteronômio 30, 6 a 7. Em relação ao primeiro homicídio, Gênesis 4, 8 a
pecado, podemos apanhar no livro de Isaías 59:2. Kuendelana na pigado tingaone pa Isaia 52, 59:2. 59:2. Mas também no livro de Lucas, tem exemplo de matança. Mabuku la Luka No livro de Marcos, também tem exemplo de matança. Quando falamos daquele homem que tinha a sua vinha e arrendou aos como posso dizer, agricultores malvados, nós. E quando ele deixa aquela vinha ser arrendada, ele mandou alguém para receber o fruto da vinha. E cada vez que mandava pessoas, as pessoas eram procuradas de outras formas. Inclusive, acabou mandando o seu filho, que também foi morto, porque aquele era o herdeiro. Então, é um exemplo de pecado. Amém? Então, peço para os que têm Bíblia, para podermos abrir o livro de São Mateus 12, 43 a 45. O retorno ao pecado. 12, 43 a 45. Quem encontrou pode ler? Assim diz a palavra do Senhor no livro de Mateus, no seu capítulo 12, versículo 43 em diante. Tem como cabeçalho a volta do espírito mau. Jesus continuou: quando um espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água, lugares áridos, procurando onde descansar, mas não encontra. Então diz: vou voltar para minha casa, de onde saí. E aí volta e encontra a casa vazia, limpa e arrumada. Depois sai, vai buscar outros 7 espíritos piores ainda, e todos ficam morando ali. Assim a situação daquela pessoa fica pior do que antes. E isso também acontecerá com esta gente má de hoje. Aleluia! Você vinha vivendo, nós. Depois, ganha uma oportunidade como essa. Você recebe o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Então, é perdoado os seus pecados. Só que meia volta aqueles nossos 7 pecados que falamos lá. Prostituição, roubo, feitiçaria, a preguiça, a avareza. Então, aquele demônio que tinha sido expulso aquele, quando ela tenta te apular por lá e não encontra sossego, ele costuma pensar: onde eu vivia? Mas tanto lá as condições já estão melhores. Ele foi. Chega, encontra a casa bem limpa, bem varida. Ele entra e diz: aqui está bom. Mas para não me girar mais aqui, deixa ele buscar socorro. Ele vai, pega o sono. Vamos, aquele sítio está ali. Vamos viver naquele sítio. E a sua vida, como pecador, é pior do que quando você não conhecia Deus. Aleluia. Amém. E podemos avançar no livro de São Lucas, 11:24. São Lucas 11:24. Estamos ainda no retorno ao pecado. A volta do espírito mau. Lucas 11, versículo 24. Assim diz: Jesus continuou: quando um espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água, procurando onde descansar, mas não encontra. Então diz: vou voltar para minha casa, de onde saí. Era só para complementar.
o que nós ouvimos no livro de Salmo. Kunyana kutimizira zomwe tabva pabuku la Quando você se converte, meu irmão, iyo ngati wakonverteri, quando você se converte, iyo ungafuna Jesu então você tem que se converter com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças. Amém? iyo kufunikana kutendeuka mtima wako wense, nsimba zako zense. Por quê? Quando você comete algum deslize, Chambera iyo ungakosa padogo torna-se difícil zashuka você viver na normalidade, iyo ulame pa mushimushi porque a sua vida só será edificada. kumbera moyo wako ukadzakhala woponya basi. Aleluia! Porque o número de demônios na sua vida Número ya madimoni pa moyo wako vai se aumentar. zatimizirika. Amém? E tem um outro pormenor que eu queria partilhar com os irmãos. Kana jambo hapa sana basi. Já ouvimos falar de blasfêmia, né? Talipakale kulonga tukana Blasfêmia. tukana na kusema Irmão Davi. Blasfêmia. Enxona. Kutaura neema. Botar orante. Falar coisas de falsidade. Nós caluniar, ofender, insultar. Então é falar de blasfêmia. Eu costumo dizer assim. Enquanto crente ou enquanto pessoa, é preferível insultar a Deus, falar mal contra Deus. Estamos juntos. É preferível falar mal contra o próprio Filho do Homem. Vinaoita kuti utuke mara kana kutaura zisipo kuna mwari. Mas não podes ofender ao Espírito Santo. Não pode falar mal contra o Espírito Santo. Porque o seu pecado não terá perdão. Amém? Aqui está a pergunta, mas Espírito Santo de Deus, se eu insultar Deus, Deus não é o dono. Então quem devia ser insultado aqui não é, pelo menos, falar mal desses que são pequenos, mas Deus mesmo. Mas é preferível você falar mal do próprio Deus, você falar mal do próprio Filho de Deus, mas não falar mal do Espírito Santo. Amém? Por que não perguntam por isso? Por que nós não podemos falar mal do Espírito Santo? Quando Jesus Cristo foi, disse o quê? Quando ele saiu daqui da terra, quando partiu para a casa do Pai, disse o quê? A quem se lembra? Sim, irmão Machado. Quando Jesus Cristo estava a partir, disse o que aos discípulos? Para que mande um consolador igual a ele. Seria o Espírito Santo. E ele ia enviar um consolador, um intermediário. O intermediário. Eu quero tentar dar exemplo. É telefone. Mas esse telefone aqui, sem a rede, isso não é nada. Nós? É. Vou conseguir comunicar? Não. Então, quem é o nosso mensageiro? Quem é o intermediário entre nós e o próprio Pai e Filho dele? Eu estou a tentar dar exemplo aqui. Essa aqui é telefone. Sem a rede pode ficar só que nem um relógio. Nós não servirá para comunicar. Mas para eu conseguir fazer a comunicação, precisamos de uma conexão, que é a rede. E essa rede depende da telefonia, móvel ou com cabo, mas desde que haja aqui alguma conexão. Então quem estabelece a conexão
ano pa connection nisso, né, mãe? Agora, se nós aborrecemos essa linha, essa rede que facilita a comunicação entre nós e ele, como que a mensagem vai fluir? Kana tichituka omwe amutsene anoti perekera message kune Mwari. Zvino Aleluia, igreja. Eu estava só querendo lembrar aqui. Ine ndaida ku No livro de Mateus pa Mateus 12, 31, 32, somos exortados a não falarmos mal do Espírito Santo e não blasfemarmos contra o Espírito Santo. atiri kuti tituke mamutsene. Aleluia. Vamos ganhar tempo, irmão. Nosso tempo já se foi. Isso aqui é para eu ficar na primeira aí. Sim. 12, 31, 32. Assim diz a palavra do Senhor no livro de Mateus 12, 31 a 32. Por isso eu afirmo a vocês que as pessoas serão perdoadas por qualquer pecado ou blasfêmia que fizerem contra Deus. Mas quem blasfemear contra o Espírito Santo, esse não será perdoado. Se alguém disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas que alguém fale contra o Espírito Santo, não será perdoado nem agora, nem no futuro. Amém. Nem agora, nem no futuro. Significa que esse pecado é eterno. Amém, igreja? Blasfemar contra o Espírito Santo, você é pecador para toda a eternidade. Mas se você fala mal do Filho do Homem, fala mal de Deus, você terá perdão. Porque tem um intercessor. Terá alguém que vai dizer não. O próprio Filho do Homem, ele veio aqui por amor. Deus ainda tem amor conosco, porque nos quer ver vivos. Mas se nós falarmos mal do Espírito Santo, nós seremos pecadores para toda a eternidade. Não seremos perdoados nem agora, nem amanhã, nem depois de